salve, salve, bom salve, dia. boa tarde. Boa noite, Boa noite, meus amores. Sejam Tudo todos bem? bem-vindos. Nós somos os Dramáticos Podcast, toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, no Spotify, no YouTube, além das nossas redes sociais, né? No Instagram também, @dramáticospodcast, e também lembra de ir lá no pessoal, @iaiadornas, Iaia com Y, hein, gente? O meu é o Fefo Barros. E além do nosso TikTok, tem das TikTok nossas outras agora. redes, a gente está tentando aqui, a gente não para, uma hora a gente acerta. E vamos embora, que hoje é importante porque a gente tem aqui um ator, diretor, produtor, responsável aí por escolher vários projetos interessantes, curador de grandes salas de teatro aqui em São Paulo, como o Teatro Vivo, o Teatro Porto Seguro, o Teatro Eva Hers. Já trabalhou com vários nomes do teatro aqui, como dirigiu o Juca de Oliveira, o Cássio Escapim, o Elias Andreato, que mais? Você ajudou muito a gente na pandemia, criando vários aí mecanismos, juntando todo mundo. É um grande agitador cultural, curador. André Ascioli, muito obrigado. Muito Palmas obrigada. virtuais aqui. Obrigado a vocês. É engraçado você ouvir vocês falarem, eu falo, meu Deus, eu fiz tudo isso aí mesmo, cara. Vocês falam, nossa, cara. Eu lembrava quando você falava assim, nossa, quando chegar naquela idade, né? Aí você fala assim, já cheguei. Não, nem estamos falando de idade, toda experiência aqui. André, muito obrigado por ter topado esse papo Imagina, com a obrigado a gente. vocês. Pra gente como atores é muito importante poder trocar, conversar, conectar, assim, só que a gente como ator criador espera tanto, né, ouvir dos nossos projetos, então a gente tem aqui a oportunidade de falar com você sobre o que a grande maioria acerta, erra, a sua vida no teatro. E é muito importante pra gente, como ator-produtor, que hoje a gente, para produzir os próprios projetos, acaba sentando, escrevendo, pensando como vai ser essa apresentação, né? Que é tão difícil uma obra de arte ser apresentada por escrito, Sim. muitas vezes. Então, pra gente é muito importante esse papo. Imagina, obrigado vocês pelo convite, pela confiança e pela troca, porque na verdade eu também estou aqui ganhando e tendo vocês também. Como começou a sua vida no teatro, assim? Eu... com teatro com ator ou teatro com... Não sabe, você foi primeiro como ator, dali foi caminhando. Eu comecei como ator, né, na verdade. Quando era moleque, dançava, queria cantar e dançar. Mas aí a vida foi me levando como ator, eu fiz um filme com o Carlos Reichenbach, e aí de lá eu fui fazer teatro depois, já com adolescente, aí já entrei direto no curso da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, que era um curso profissionalizante. Na época era ainda um curso que durava só 2 anos, agora tem um tempo mais longínquo. E aí me formei lá. Quando eu me formei, saí, é exatamente o que a gente agora há pouco estava falando aqui, que e aí, tô no mercado, e aí, o que a gente faz? Como que eu faço? Porque não existe um manual de instrução, né? Quando você se vê no mercado, você fala, e aí agora, né? Estou na cova dos leões. Essa escola é mais o trabalho do ator em si, né? Da atuação, da técnica, e não... Tem a técnica, agora se vira, meu amigo. Mas quando eu me formei, eu já tinha participado de alguns grupos de teatro amador, que nesses grupos eu já tinha uma certa experiência no sentido de levantar o trabalho na raça, né? Então construir seu próprio figurino, fazer seu próprio cenário e ajudar na produção, né? Então eu já tinha um background com relação a isso, né? Então, tanto quando eu fui para a fundação, eu já tinha muito isso na veia, né? Então, quando eu saí da fundação e me formei, foi aquela coisa mesmo de falar assim, pronto, vamos lá. Todo sonho, né? De falar assim, vamos tentar fazer teste na Globo, vamos tentar fazer comercial. Aquela coisa que todo... Você passou pelos processos de fazer o seu bookzinho, sua foto, o vídeo? Sim, total. Tudo esse processo, total. E que na época ainda, né? Na época, agora tem tudo WhatsApp, né? Tinha que fazer composite. Exatamente. Né? Lembra? E aí quando fazia muito, mas assim, para mim era uma ânsia, né? Porque na verdade assim, a minha sobrevivência, quando eu tomei como decisão trabalhar com teatro,
a minha sobrevivência vinha disso, né? Então, ou eu precisava tirar dinheiro para pagar as minhas contas, para poder sobreviver com isso, ou senão eu tinha que largar tudo aquilo e deixar como plano 2 e trabalhar com um emprego, carteira mais assinada e não como PJ, como é o nosso caso quando a gente trabalha com freela. Então, eu tentei de um lado, tentei do outro, tentei no outro, não deu certo, vou montar a minha trupe. Não consigo entrar na trupe de ninguém, vou entrar na minha. Faço a minha. Né? E aí, foi aí que então comecei a montar um projeto né? Hoje em dia, meu marido, mas em tal ocasião não era. A gente então montou uma companhia que a gente começou a fazer trabalho de teatro infantil e que também foi uma outra escola para mim muito grande, porque assim... porque a gente sabe que tem muita gente que tem um preconceito muito grande com né, o estilo de teatro infantil, mas é o público mais sincero, que a gente tem. E no caso, como eu fazia muito para projeto escola, então a gente se adentrar ao universo que é deles e não eles virem ao conforto do teatro, né? Então, como cativar esse público estando na casa deles, né? Que é a escola. Então, a gente fala que o teatro infantil para um ator é uma grande escola, né? Você pega um feeling de improviso, de tudo ali. Total. E a gente muitas vezes cai na caricatura de achar que você tem que mimetizar tudo ou ter que fazer personagenzinhos e é tudo que não funciona. Mas é isso, mas a escola, então esse processo para mim foi muito rico no sentido de que assim, a gente escrevia o texto, a gente produzia cenário, a gente tinha que fazer tudo caber dentro do Fiat Uno, do porta-mala elenco, todo mundo no porta-mala do carro. Então e vender o espetáculo, porque daí eu tinha que fazer o processo de vender. Você fazia essa ponte com as escolas? Como que era esse processo? Na verdade, a gente fazia um processo que não era com as escolas. Na ocasião, a gente vendia para a Secretaria de Educação, no caso era no ABC, então para o pessoal lá do tratamento de água. Então, porque a gente vendia... O primeiro espetáculo que a gente montou era para poder fazer a implantação da coleta seletiva em São Caetano do Sul, depois foi para Santo André, São Bernardo. Então a gente rodava muito ali. Nisso, a companhia foi tomando um estofo e a gente também, além de sair do lugar do teatro infantil para o projeto escola, a gente também começou a trabalhar muito com teatro empresa, que é o teatro para treinamentos. Né? E aí era punk, assim, foram 10 anos batidão, que não tinha férias, não tinha nada. Vocês faziam intervenção de virados, pegar aquelas empresas que a gente fica 24 horas não. E começa 2 Eu já fiquei ficar 3 dias dentro do auditório da Natura. A gente chegava, a gente fazia a apresentação para um núcleo pequeno, né, de funcionários, e a gente fazia parte de um ciclo de palestras. Então, assim, a gente fazia uma peça que durava 30 minutos, depois 30 minutos depois vinha um palestrante que pegava tudo que a gente tinha feito e explanava e tinha uma vivência com os funcionários. Então a gente chegou tipo 7 horas da manhã do dia e saímos de lá 2 dias depois. Não, tem os turnos, né? Já fiz isso, o turno da noite. Muito. De fazer intervenção na área de trabalho, ou de fazer em auditórios, fazer em salas. Então, assim, e isso também, pra gente, enquanto ator, ganha uma dinâmica de improviso muito grande, né? Porque você precisa tomar atenção, tirar atenção, porque você tem uma meta, você tem que passar a mensagem. Em 30 minutos. E às vezes são 50 pessoas em pé te olhando. Exatamente. E aí é uma arena, porque é 360. E é um público que às vezes não está acostumado a ir ao teatro. Não vai, é aquele momento. E aí eu confesso que a gente tinha eu tinha para mim muito grande, assim, da minha cabeça, já mesmo naquela época, eu tinha para mim uma missão muito grande, no sentido de que assim, eu preciso mostrar para essas pessoas não só a mensagem que eu estou passando, mas eu preciso passar para as pessoas que teatro é uma profissão, teatro e ator é um trabalho, que tem uma execução,
né? Que a gente não simplesmente está improvisando na brincadeira, como um jogo dentro de casa. Sim. Não, existe um trabalho profissional muito grande por trás daquilo ali. Porque em cima disso era uma maneira também de estar profissionalizando, né? E aí, com o tempo, sem sombra de dúvida, o que me acabou tirando um pouquinho desse caminho foi a diminuição do valor à cultura e ao trabalho do artista. E aí, isso foi minguando demais e, de uma certa forma, foi, confesso para mim, me machucando demais, que eu falei, não, eu preciso modificar, não vou perder o tesão de estar querendo fazer isso, e aí fui migrando para outros lugares. Então, migrando no sentido de... Sem sair do teatro, mas migrando para outras formas de atuar. Sim. E aí eu sempre brinquei nisso, né? Como eu falei, assim, eu não consigo entrar numa panela, então eu dou o jeito de entrar na minha ou vou migrando para outros, né? E com um amigo que trabalhava, o Edinho, produtor, inclusive, que estudou comigo na fundação, nós nos formamos juntos, ele trabalhava na produção do espetáculo com o Ivaldo Bertazzo, que espetáculo de dança e tal, né? E aí ele me convidou para poder fazer contra-regragem. E aí eu fui fazer contra-regragem, aprendi muito, porque Ivaldo não tem essa, assim, você entra como contra-regra, mas você, é aquilo que a gente estava falando agora, você faz tudo e a gente vai montando tudo, então aprendi muito com o Ivaldo, foram 3 espetáculos, quase 4 anos consecutivos lá fazendo vários trabalhos em paralelo, com o meu trabalho também com as coisas. Não, porque a nossa trupe a gente nunca abandona, né? Tá sempre aqui. E a gente Exatamente. faz 1, 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? E aí então ficava mesclando nesses 2 universos. Até que não deu mais para continuar com o Ivaldo, continuei só com a minha companhia e depois em seguida foi quando o Edinho me chamou de novo para poder substituí-lo num trabalho numa peça do Paulo Altran, que era o Visitando o Sr. Green, que ele também fazia direção de cena, né? Direção de cena, para quem não sabe, o nome é chique, mas na verdade, bom, eu também acho a função muito chique, porque se você não está lá montando o cenário, colocando as coisas no lugar, o ator também não vai saber onde está, né? Então eu fazia isso lá no espetáculo, o contexto de montar cenário, montar tudo, né? E foi aí então que eu conheci o Dan Stubach, porque o Dan Stubach entrou para substituir o Cássio Scapim, e aí como nós fomos para Portugal, o Dan entrou para substituir. E por que eu falo do Dan? Porque foi o Dan que me provocou na época que nós voltamos de Portugal, e aí ele falou, um dia eu vou cuidar de um teatro e você vai estar comigo. E aí eu falei, conversa de bastidor, isso não vai acontecer nunca. E 2 anos depois ele me ligou falando, André, chegou a hora. O Pedro Heres, da Livraria Cultura, está me convidando para fazer a gestão do Eva Heres e eu não vou fazer a gestão se você não estiver junto comigo. Eu falei, bom, então, a minha resposta não pode ser não, né? E aí ali começou esse pular o balcão, né? Então eu passei por parte de trás do balcão e foi nesse lugar de receber os projetos para ficar em cartaz no teatro. E ali, para mim, foi uma grande escola também, nesse sentido de estar enxergando o universo do que era estar fazendo essa real conexão do que o público quer ver, do que o artista quer falar, de como que é esse cuidado de levar a sua mensagem. Então, para mim, foi uma pós-graduação e é ainda uma pós-graduação diária. É vivo, não é vivo? Vivo. Cada vez constante, é constante, é uma companhia, é um trabalho novo, é uma ideia nova, é um pensamento, né? Eu acho que essa questão de escutar o público, né? Ali o Eva é um espaço que passa muito público e escutar o que o público tem para pensar a pauta desse teatro, eu acho que deve ser uma interrogação, assim. Você podia contar pra gente como que durante todos esses anos você foi construindo esse olhar, essa escuta para selecionar os projetos que estão ali dentro. E também o Eva é um espaço que 150 lugares? 167. 167. Mais intimista também. Então ele também pede o tipo de espetáculo, né? Eu fui aprendendo ao longo desse tempo todo que assim, cada projeto tem uma organicidade de caber em determinado lugar.
às vezes quando a gente está do lado de cá, né, enquanto produtor, a gente quer estar na ansiedade de fazer, mas nem sempre o projeto cabe em determinado lugar, né? E eu fui, claro que tem erros e acertos, também tem muito a pitada da intuição em cima disso, né? Mas o que eu sempre fui levando desse tempo como um todo, foi uma coisa que a gente, lá no começo, eu e o Dan, a gente tratava muito, que era esse lugar de um lugar efetivamente democrático. Democrático no sentido de que, assim, poxa, dentro da minha trajetóriazinha, eu também consegui entrar nesse degrau, porque alguém ou pessoas realmente também tiveram a generosidade de me acolher. Sim. Né? Então isso foi uma das coisas que a gente sempre falou, vamos fazer do EVA este lugar. É óbvio que a gente tem que ter o equilíbrio dos pratinhos, né? No sentido de ter espetáculos que traz o público, ter espetáculos que você então vai estar colocando como causas, né, temáticas que você quer de uma certa forma cutucar uma sociedade ou entregar outra coisa. Então a gente sempre vai temperando isso. E esse sempre foi o norte do EVA, e confesso que para mim, dos outros equipamentos também que eu cuido, que é um pouco nesse lugar, de assim, você entrega o que o público quer, mas às vezes nem tanto, você também faz uma provocação no público, aí às vezes, coloca uma galera que tem um nome mais forte para trazer um público, para poder trazer esse público, que é importante, porque sempre tem a pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Que é, mas esse teatro tem público? Mas esse teatro tem... Eu falo assim, gente, a pandemia, infelizmente, também nos trouxe isso muito claramente. Um teatro sem uma peça é só um prédio vazio. Para poder você ter público, você precisa ter um bom espetáculo. Um bom espetáculo que faça esse boca a boca acontecer e que gere justamente nas pessoas esse desejo de querer assistir, estar junto e compartilhar, né, o que está acontecendo ali. Então, óbvio que a energia do espaço contribui, mas essa energia ela também é composta com projetos que passam por ali. Né? Então, assim, a trajetória da história do EVA, ela é composta pelos mais de 150 espetáculos que lá passaram. Né? E quando eu falo 150 espetáculos, é dos quantos profissionais, porque cada projeto, cada um pelo menos tem ali uns 20 profissionais envolvidos em cada espetáculo, então é muita energia para o negócio acontecer, para vingar e para funcionar. Então, é esse o tempero que a gente vai. Quando a gente começou lá atrás o EVA, em 2007, sempre tinha essa coisa do rótulo. A gente tem uma coisa muito forte, enquanto sociedade, de querer rotular. Né? É o teatro de monólogo. Aí falava, não, a gente não pode focar no teatro de monólogo, vamos colocar outra peça. Não, é teatro de livro. Não é de livro, vamos para outra história. E a gente ficava sempre saindo desse universo. Né? E ao mesmo tempo nessa provocação mesmo, de assim, hoje confesso que eu me vejo ainda muito mais ainda neste lugar, de provocação interna, de sim, pegar peças com diversidade, com elenco com diversidade, equipe com diversidade, onde a gente tenha a presença preta mais ali em linha de frente, onde a gente tenha também um universo de diversidade sexual, mulheres muito presentes. Eu particularmente já tinha isso como intuitivamente acontecendo. De vida, né? De vida. Mas confesso que quando você às vezes vai olhando, você fala assim, opa, deixa eu temperar isso mais. Pensando mais como negócio mesmo nesse lugar. Não, isso é muito importante, porque você é um fazedor de cultura, você é um artista, você é um diretor, você entende muito mais o que é estar aqui dentro do palco. Facilita, eu acho, que o seu trabalho essa sensibilidade para você poder escolher projetos, que você entende, eu acho que nada é só um projeto. Tem todo um histórico, né, da pessoa que está escrevendo, do ator e tudo mais. Então, eu acho que é interessante essa sensibilidade de ser uma pessoa de cultura trabalhando com cultura.
Eu acho que provavelmente um dado mais, assim, que soma, né? Sim, soma no sentido de estar trazendo um resultado talvez um pouco mais amanteigado, assim, né? Mas é porque uma vez a Lília Cabral foi fazer uma entrevista e ela estava falando e comentando, né? E ela disse no sentido de que assim, poxa, porque quando você tem um projeto, né? A gente enquanto fazedor de cultura, quando você tem um projeto de teatro, é como fazer uma gestação de um filho, né? Você quer se alimentar com os melhores alimentos, ingredientes e fazer e tudo e tal. Então, quando ele vai nascer, é a ansiedade de nascer um ser, né? E quando ele toma proporção de estar vivo ali e você vai somando pessoas que também vai ajudando na educação, na construção daquilo, é muito bacana você vendo aquilo lá que não é só que está na barriga da mãe, né? Ele se torna de todo mundo, né? E aí eu fiquei com essa imagem na cabeça dela falando disso e confesso que isso foi me caindo as fichas de algumas coisas lá atrás, porque quando eu comecei a fazer lá no EVA e eu me vi muito mais no lugar administrativo, porque tem isso, né? Você tem um momento que o teatro, quando você faz a gestão do equipamento, ele é muito trabalho de escritório. É burocrático total. Né? Tem as responsabilidades ali que a gente tem, que planilha, prestação de contas, mandar, apoiar as produções a fazerem os borderôs para poder mandar, carta de aceite, intenção, ECAD, desbate, repasse de bilheteria. Então tem um momento ali que eu falava assim, meu Deus do céu, eu fui ficando meio, né? No sentido de falar assim, cadê aquele trabalho artístico, né? Que está envolvido aqui nesse lugar. E aí foi até que nesse momento que eu estava tão embriagado que eu falei, não, estou sentindo falta, que eu até virei para o Elias e falei, Elias, pelo amor de Deus, eu posso só assistir um processo de ensaio, né? Só para não perder um pouco desse lugar. E aí ele, não tem menor sentido você assistir, então você faz minha assistência de direção, porque eu vou estar em cena, você faz esse olhar de fora. Então fui também enriquecendo muito com esse lugar. Mas o que eu ia comentar é que nesses pingos dos is que foram caindo, é isso, que mesmo um trabalho administrativo, ou menor que seja, dentro da composição do processo teatral, ele soma para aquele nenenzinho nascer. Sim. É uma indústria. Você falou várias camadas ali que vão girando a nossa indústria também, mesmo que a gente não lide como uma indústria do teatro, como a gente está conversando lá fora sobre a indústria do audiovisual. Né? E aí, pegando um gancho nisso, eu acho muito importante, assim, porque hoje você trabalha em equipamentos culturais que não são públicos, que são privados. Então seria bom também a gente ouvir um pouco como que é essa experiência dentro de empresas privadas apoiando projetos culturais, né? Dando essa sustentação para esse equilíbrio entre, né, o meu compromisso social com o que o público quer, com o entretenimento, a diversão, então tudo se mistura muito ali. Entendendo o capitalismo também, né? Porque essas empresas também têm uma troca aí que precisa Exatamente. Existir, né? Bom, o Eva Hers, né, era dentro da Livraria Cultura, então a gente, quando começou lá atrás, veio de um processo de sonho mesmo, porque o Pedro Hers conta que desde quando a mãe dele, a Eva, né, por isso que tem o nome de Eva Hers, ela sempre teve esse desejo e sonho de misturar as artes dentro de um único lugar. Tanto que foi a primeira da América Latina a ter um teatro dentro de uma livraria. Nunca tinha tido isso, né? A gente tem lá em Argentina uma livraria que foi feita dentro de um palco, dentro do teatro, que é o El Ateneu. Mas não tinha esse processo contrário, de dentro de uma livraria ter um teatro. Depois a gente teve a Livraria da Vila, que acabou também fazendo alguns auditórios e tal, mas então foi esse processo. Então quando a livraria fez o teatro, ela também tinha feito num intuito
de ter roda de debates, de conversa, de materializar um pouco o que era o objeto livro, né? Naturalmente o teatro tem que se pagar, ele tem que fazer tem que se autossustentar, né? E para isso existe uma relação comercial com as produções, no sentido de cobrança de mínimo, com a porcentagem da bilheteria, para poder de uma certa forma pagar as contas do equipamento cultural, né? O Teatro Porto e o Teatro Vivo, ele já tem uma organicidade diferente, né? Eles têm um pensamento distinto. O Teatro Porto, quando ele foi construído na época, foi feita uma pesquisa muito profunda no mercado para entender que tipo de equipamento cultural faltava na cidade de São Paulo. A gente tinha teatros de pequenos portes e teatros de grandes portes, de médio porte não tinha. Então a Porto ali fez... está numa média de 600 lugares. A gente tem 508 lugares. E em São Paulo são pouquíssimos teatros que tem esse número de... Ou você vai de 350, depois você já pula para 700, 800. Isso, por uma produção teatral, às vezes também faz muita diferença. Porque quando você sai de um teatro que é de 300 e você já vai para 700, os custos daquele teatro são mais altos para a produção. E não é só custo, não. É esse lugar que eu te falei, de um espetáculo que às vezes não se cabe. O artista às vezes fala, não cabe. E não é não cabe no sentido de estar diminuindo o projeto cultural. É porque às vezes a intimidade do projeto não cabe num teatro de 700 lugares. Porque não chega. Fica frio para chegar até aquela pessoa que está sentada, que a gente brinca, a velhinha da última fileira que tem que ouvir o que você está falando. Né? Então tem espetáculo que não chega. Então o Porto foi pensado e concebido um pouco neste lugar, e sempre nesse olhar, no olhar da experiência positiva do cliente, de sair da casa dele, de chegar lá e estar numa poltrona confortável, e não só do cliente espectador, mas do cliente artista, porque a galera muitas vezes não sabe, né? Porque assim, o tapete vermelho às vezes é da frente para lá, mas o artista às vezes é igual, né, como muitas vezes em circo, você tá numa tendinha com goteira na cabeça e quando você entra lá... É a nossa magia. Nossa magia. É que eu sempre falo assim, a magia do teatro é pro público achar que papel crepom é ouro. Né? E a gente vai fazer de tudo para aquele papel crepom parecer ouro. Mas um dos desafios que a gente teve no Teatro Porto foi, assim, o artista também tem que ter o conforto assim como o público tem. É o cuidado de todos que estão envolvidos ali com a experiência, né? Exatamente, porque a gente entende que para poder o artista poder compreender, poder estar apto para poder realizar o seu ofício para quem está vindo assisti-lo, ele também tem que estar confortável, ele também tem que estar bem preparado para poder estar ali, né? Então, isso foi uma preocupação muito primária da Porto. Se não fosse desse jeito, ela poderia ter feito um teatro de 1.500 lugares? Poderia. Só que ela diminuiu, fez projetos e foi tentando modificar tudo para poder justamente fazer um teatro que coubesse o conforto para o artista e o conforto para o espectador. E o Vivo já tem uma outra história, uma outra trajetória. Quando eu assumi o Teatro Vivo, ele já tinha 18 anos. Tanto que tanto que o Visitando o Sr. Green, que eu falei para vocês, foi no Teatro Vivo. Trabalhando lá antes. Eu fiz anos lá atrás, depois voltei agora em 2017 assumindo lá como gestão. Que foi uma provocação. Como justamente a gente reviver, né? Reavivar uma coisa que já tinha uma luz. Que já teve uma trajetória, já teve uma história. E como que a gente modificar isso? Porque às vezes você começar um projeto do zero, você pode ter acertos e erros, mas você está construindo do zero, como foi o caso do Eva, como foi o caso do Porto. Mas o Vivo não, era você trazer uma luz para um projeto que já existia, que tinha muito êxito. Era sempre muito sucesso. Então, foi uma provocação para mim, foi uma provocação com certeza para toda a empresa, né? Que o Christian Gebara, que é o presidente da Vivo, é um cara incrível,
no sentido de visão, de artística, do olhar do 360, ele tem plena consciência de que um cidadão muito mais culto, ele também vai enxergar uma sociedade muito melhor e, de uma certa forma, ele também vai consumir melhor. Né? Então, uma coisa, por mais que seja capitalista, é fácil que tem, mas uma coisa está muito intrínseca à outra, entendeu? Então, com mais educação, ele vai então consumir mais o produto, ele vai entender mais o negócio. Você acaba percebendo até pela política da empresa em si, né? De ter essas políticas, né? de incentivo, de valorização da cultura. Existem várias empresas, mas não são todas que tem um teatro, que tem um projeto de patrocínio para espetáculos e essas coisas. E é importante, como a gente não tem essa indústria, o fomento dessas grandes empresas, né? A Vivo vem de um pensamento da Telefônica Espanha, né? Porque a Telefônica, a matriz fica na Espanha, e a Espanha tem isso como... Né, a Telefônica tem isso como meta para o mundo inteiro. Então, no mundo inteiro, a Telefônica é a apoiadora da cultura. Né? Então, o Christian replica, e o Christian também ficou um tempo lá na Espanha, então ele, na verdade, também replica uma coisa do pensamento da empresa, que é a própria essência da empresa. Né? Criar, né? Incentivar o público. Exatamente. E dar valor também para, claro, se formatando a realidade de cada país. Né? Mas e nesse lugar de também estar somando nesses outros mundos também. Né? Você recebe muitos projetos, né? Sim. Com 3 teatros. Sim. Deve ser projeto para ler até o ano que vem. Conta pra gente algumas pérolas, assim, porque a gente sempre pensa, manda um projeto, você nunca sabe onde você está errando, onde você está acertando. Que expectativa é essa, assim, quando você lê, o que você espera ver e quais são os erros mais frequentes? Então, eu não sei se tem erro. A palavra, adorei já. A palavra não é essa, erro. Notei, um pouco, né? Mas é um pouco desse lugar que eu te falei, no sentido de que, assim, às vezes você é tão apaixonado pelo seu projeto que você, às vezes, não consegue imprimir isso em palavras para você colocar isso como negócio. Então, o que eu acho que, na verdade, todo produtor, todo artista que tem um projeto, ele tem que encarar como se alguém estivesse te apresentando aquele projeto. Todo projeto começa assim. Um espetáculo lindo, um projeto maravilhoso, que vai conversar com todos os públicos. Whatever. Como você sabe disso? Como você sabe? Continua, entendeu? Sim. Então, eu acho que assim, o que a gente precisa ter coerência é de realmente saber vender o nosso negócio, né? E vender no sentido muito assertivo. Porque muitas vezes o nosso contato é por aquele papelzinho e, naturalmente, depois, quando há a oportunidade de conversar, ouvir melhor, a gente tenta fazer. Quando eu entrei lá na Vivo, especificamente, a gente teve que modificar um pouco esse processo e foi uma das coisas que a gente ficou muito forte nisso, porque a nossa intenção era atender Brasil e que Brasil tivesse acesso. Então, e para poder ter esse acesso ao Brasil, eu não podia ter contato pessoal, porque então quem tivesse acesso de vir para São Paulo podia falar comigo, e quem não pudesse não teria. Não era justo. Não era. Então, por isso que a ideia era assim, para ter totalmente isonomia e ao mesmo tempo a gente ser totalmente igualitário a todos, tem que mandar o e-mail. Tem que mandar o projeto, tem que mandar todas as suas ideias e a partir dali, havendo uma possibilidade e interesse, aí a nossa equipe, nosso time interno começaria o próximo, andaria uma casinha, que é, vamos marcar uma reunião, vamos entender melhor o processo, vamos falar, porque daí é uma forma da gente também estar compreendendo um pouquinho do que o país está se falando e o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, deixar democrático concretamente. Né? Sair desse central, né? Porque a gente tem uma tendência a centralizar a cultura muito aqui
no Sudeste? Então, eu vou te contar uma coisa que pode ser delicado que eu vou falar, tá? Mas não me joguem pedra, mas é... Não cancelem o André, gente. Mas é porque, na verdade, também é que, nesse olhar que você acabou de me falar no sentido capitalista, né? Ainda as principais capitais, os principais polos estão no Sudeste, né? O dinheiro circula muito forte aqui. Né? Não é muito nosso foco, por exemplo, falando como Vivo, não é o foco da Vivo. A Vivo é a maior operadora do país, então ela está em qualquer lugar do país, então não é o foco da Vivo. Mas estou falando agora virando a página e falando como cultura, como investimento, como indústria criativa, né? Quando você vai só aqui em São Paulo a gente tem mais de 250 teatros, desde os teatros pequenos de 90, 50 lugares, como esse aqui que tem 99, né? Como teatros que tem 1.500, 1.200 lugares. Então, é fato que uma cidade que tem mais de 250 teatros vai ter mais investimento do que uma cidade que só tem, às vezes, 2 teatros. Sim. Então, é uma questão de logística, equalização do negócio. É matemática. Porque assim, por exemplo, voltamos, né, graças a Deus, com tudo pós período pandêmico mais agudo, né? Muitas produções culturais precisando circular com suas peças. Não conseguem, porque não tem pauta nos teatros, não tem lugar para fazer. Está tudo ocupado, tem teatros do interior ou de outros lugares que estão já com a agenda até final do ano que vem. Sim. Então, como que você consegue descentralizar se você não tem agenda? Você não tem pauta, não tem lugar. Então, é complexo. Então, a gente vai entrando por um outro universo que então tem que construir mais teatro. Mais teatro. Sim. Vamos tirar as igrejas dos teatros e... ou fazer a igreja virar o teatro também. Eu estava falando outro dia com o produtor do Tô na Fazenda, o Sérgio Saboia. E ele estava dizendo que o maior festival de teatro do mundo é o que fica em Edimburgo, né? Sim. E ele disse que o festival de Edimburgo geralmente acontece no período entre agosto e setembro. E como a cidade sabe o quanto isso é importante para a sociedade e para o mundo, todo e qualquer lugar que dá para reunir pessoas se transforma em teatro, inclusive as igrejas. Demais. Então, durante esses 2 meses, tudo vira teatro. Tudo é teatro. Na praça pública, no barzinho, a igreja evangélica, a igreja católica, tudo vira palco. Porque sabe o quanto isso é importante para movimentar a cidade, o país e a feira de negócios que aí se espalha pelo mundo inteiro. Sonho. Mas é esse lugar da cultura, de você enxergar a cultura como um lugar que realmente vai proporcionar não somente o lugar do lazer, do entretenimento, mas da transformação do mundo social e financeiramente falando. Financeiramente pessoal, né? De educação. Mas e com essa dificuldade, com essa falta de teatros que existe, o que a gente pode fazer, o que a gente precisa fazer? Então, eu acho que a gente podia fazer assim. É que assim, como eu estava falando dessa coisa do desejo, do embrionário, de ter um projeto, às vezes a gente esquece do processo que é. Eu sempre penso que você fazer um espetáculo é você abrir uma empresa, você gerar o seu negócio, você ter o lucro ou e depois você fechar a sua empresa. Um projeto cultural, ele é isso. A gente esquece disso. A gente vai muito na paixão, no desejo, que eu quero, na vontade de criar, o que é muito bom. Porque eu acho que é a fagulha. Porque a gente não pode perder isso. Mas a gente não pode esquecer essa base. Então, quando eu falo vocês perguntaram da coisa da curadoria, é um pouco deste lugar. Nossa, quantas vezes eu recebi projetos que não tinha nada a ver com o teatro.
com Eva Harris. E como que eu fico na saia justa para poder falar, não tem nada a ver com o teatro? Porque quem sou eu para poder falar que não tem nada a ver com o teatro? Sou a pessoa para poder falar isso também. E jamais, se você me mandar um projeto que eu falar que não é, você nunca vai ouvir da minha boca que não é. Nunca vai. Porque também jamais você é a pessoa que vou destruir o seu sonho. Sim. Mas também precisa desse feeling tem, né? Tem. Mas esse feeling é o seguinte, mas é isso. É você enxergar isso como negócio. Sim. Porque, vamos lá, então vamos pensar como negócio. Poxa, eu vou lançar um produto. Vou fazer paralelos, tá? Então eu preciso lançar essa caneca. Então eu quero fazer essa caneca. Qual é o tipo de público que eu vou vender essa caneca? Essa caneca vai estar na vitrine, eu quero ter uns brilhinhos, então eu vou colocar uma luz para poder fazer esses brilhos aparecerem. Como que eu vou fazer a propaganda disso? Aí eu vou dar algumas amostras grátis para algumas pessoas, vou chamar alguns jornalistas, vou entender o que ele quer. É isso que falta no nosso ofício. A gente não tem. A gente fica no momento do processo criativo, a gente fica tão enfurnado, às vezes, ali na sala de ensaio, em querer construir o personagem, em querer entender melhor para contar aquela história, qual que é o melhor figurino, que daí você só lembra que você tem que mandar as fotos para o teatro para poder vender ingresso uma semana antes da estreia. E aí faz meia boca, aí faz uma... E aí, um improvisado aqui do ensaio. E aí depois esse negócio já porque se perdeu. A gente tem uma situação que é isso. O burburinho, o buchicho, o barulho, ele acontece na estreia. Depois que ele estreou, é notícia passada. Entendeu? Então a gente precisa ter esse lugar. As figuras da produção executiva, quando você estava falando do produtor, do assessor de imprensa, eu sempre brigava muito. Eu sei que é uma questão financeira, às vezes a gente não ter o técnico de luz, o técnico de som e o contra-regra durante o processo criativo. Eu entendo, mas essas figuras, elas são tão importantes na contar a história como o artista que está em cena. Então, ele tem que fazer parte, ele tem que entender, ele tem que saber essa organicidade de fazer aquilo tudo acontecer. Porque senão ele é só uma pecinha que vai e ele é substituível. Ele não é substituível. Porque o tempo, a sensibilidade de entrar uma luz, de tirar um som, ele também está jogando e atuando junto com o artista que está em cena. É a orquestra, né? Exatamente. Uma grande dança, música. E para isso ele tem que participar desse processo como um todo, ele tem que entender a importância da função dele ali. Então o que eu acho que assim, e aí entra um pouco daquilo que eu acho que ele estava falando agora há pouco, que era o segredo do sucesso. Eu não sei qual é o segredo do sucesso e que adoraria saber, mas eu intuo que estes cuidados são elementos que ajudam a empurrar. Sim. Entendeu? Pô, isso é só você pegar essas grandes empresas. Você acha que o McDonald's, quando foi lançar o McDonald's, foi no impulso? Ah, não, eu quero lançar o McDonald's. Não, cada lanche que seja, McDonald's uma companhia, cada lanche um espetáculo dessa companhia. Eles estão pensando... Exatamente, eles entendem o negócio, eles entendem fazer, pergunta, faz pesquisa, o que vai vender mais, o que é melhor, qual que é o melhor custo-benefício, onde é melhor vender, qual é o tipo de... Então é esse lugar que eu estou comentando. Para quem que eu vou vender, né? E o que eu espero daquilo tudo? O Eva Harris, por exemplo, vamos lá, a gente acabou de falar, é um teatro de 167 lugares, então vamos combinar que não é um teatro para poder ganhar dinheiro, né? Porque se você pensar que 167 lugares, o ingresso custar R$30, se eu vender 100 eu vou ter um borderô ali de R$3.000, onde você tem que pagar uma porcentagem para o teatro, todos os profissionais que estão trabalhando, não é para ganhar dinheiro. Mas o Teatro Eva Harris, ele se tornou um lugar cool no sentido de uma boa vitrine. É um investimento você conseguir fazer uma peça para ficar em cartaz lá, porque você sabe que de uma certa forma as pessoas vão te assistir, vão te conhecer, já vão tem ver. um público tem uma trajetória. Sim. Exatamente. A gente construiu um pensamento lá muito feliz disso, no sentido de, eu sempre falava isso com o Dan e depois seguindo com todo mundo, que meu sonho era fazer assim,
as pessoas irem lá independente de saber o que está em cartaz. Quando eu tenho esse público fala assim, o que está em cartaz aqui? E ela compra ingresso e ela entra, você fala, nossa, que felicidade, né? É o auge mesmo. Porque daí você criou esse fomento de um público para aquele espaço. Então, e a gente conquistou um pouco isso lá no Eva, também no Porto e também no Vivo. Falando do Eva, tinha espetáculo de segunda a segunda. A gente chegou a fazer. Tem? Não, agora não. Porque isso é incrível também. Não, a gente foi um dos pioneiros a fazer essas loucuras. Essas loucuras no sentido do porquê. Porque a gente... Primeiro, é um teatro pequeno. Então, como a gente fazia isso de uma forma que caberia tudo, né? Cenografia, guardar as coisas todas. Mas o que nos levou a fazer isso, principalmente, era essa ânsia de saber que tinha muitos projetos para poder executar e não tinha palco para fazer. Então, a primeira coisa que eu falava assim, então era assim, ok, você topa essa loucura, mas esse topar essa loucura, ela era compartilhada com todo mundo, inclusive com quem já estava em cartaz. Porque eu sempre demonizei mesmo essa coisa do não existe horário nobre, não existe, porque assim, essa coisa vem de uma escola lá no passado, de uma época que o teatro, sim, tinha o dito horário nobre, que era sexta, sábado e domingo. Aí eu te pergunto, o que é horário nobre, então? Porque assim, hoje em dia, porque assim, se você for pensar assim, sexta e sábado, domingo é onde a maioria dos teatros estão ocupados. Então, hoje em dia, eu tenho muito mais competição com o público do que para quem está em cartaz durante a semana. Porque quem está em cartaz durante a semana, no máximo, é a preguiça da pessoa de não querer sair de casa no frio. Né? Então, essa coisa do horário nobre, para mim, não funciona. E a Alma e Moral, que é a peça que está até hoje em cartaz com a gente no Eva, ela sempre foi esse lugar do experimento, porque a Clarice vai fazer de segunda-feira, de terça, de sábado à tarde. A gente já pirou muito com isso. E é nesse lugar que eu penso que assim... E tá dando certo, tá aí faz funciona. muito tempo. Mas é nesse lugar que eu acho que quando a peça tem o giro do boca a boca, quando ela tem a sua qualidade, quando ela pega e quando ela multiplica, não importa o horário, não importa o dia, não importa o lugar, as pessoas vão. Sim. Porque elas querem participar daquilo, passar por aquela experiência. A questão é como você fazer esse projeto que culmine a isto, a gerar esse boca a boca. E aí eu acho que também entra nesse lugar da escuta, da generosidade, do realmente jogar junto com todo mundo jogando junto. Então, são muitos elementos que eu acho que... mas fala, pô, mas então quer dizer que eu não tenho esse elemento? Não, você tem esse elemento. Porque, infelizmente, também é estar certo na hora certa, no momento certo. Sim. Vários fatores que influenciam, né? Eu fico pensando muito na comunicação, assim, eu acho a assessoria de imprensa algo muito importante, assim. Queria até que você falasse pra gente porque é diferente, alcance, como que vocês fazem em cada estabelecimento, sabe? A assessoria de imprensa é algo do qual que é muito complexo, porque às vezes a gente também, inclusive, joga uma responsabilidade em cima desses profissionais e que eles não têm muito, infelizmente, essa possibilidade. Porque hoje em dia a gente está muito plural no sentido de ser atingido. Né? Eu estava perguntando para vocês o que é que estava em cartaz aqui no teatro, porque mesmo eu cuidando de um teatro, tá sempre ligado nisso, eu não sabia o que estava em cartaz aqui, porque a gente realmente às vezes não dá tempo de saber tudo que está. Né? São 250, né? E aí o assessor de imprensa, você imagina que o assessor de imprensa está ali batendo na porta do jornalista ou de todo mundo que vai ter que fazer a divulgação dos outros 250. Isso que você está falando, se tiver uma peça só em cartaz. Pensar que no Eva Hertz tem 3, no Eva tem 3, no Vivo tem 3 e no Porto tem 2. Então, só do meu universo, eu já bato ali na porta do jornalista para poder falar de pelo menos 7 espetáculos, né? Sim. Então, fora os outros equipamentos culturais que tem, Sesc que tem vários. Então, é difícil. Por isso que eu penso que assim, cada McDonald's, cada sanduíche tem que entender o seu público. E tem que criar artifícios que não jogue só a responsabilidade para em cima
desse assessor de imprensa para conseguir chegar a esse público. Da produção, de tudo, né? A assessoria é uma das, né? Uma das. Eu acho que uma muito importante que a gente tem hoje são as ferramentas que são as redes sociais, as redes né? sociais, exatamente. Como que é essa interação do teatro com o público nas redes sociais? Como que você gere isso? Então, eu acho que a gente está crescendo ainda mais. Quando eu entrei na Vivo, tinha, né, Vivo, uma coisa, né, conexão, tecnologia. A primeira coisa que veio era assim, não, André, vamos digitalizar. Não. Veio pandemia, a primeira coisa que eu falei assim, e aí, vamos fazer teatro digital? Vamos digitalizar. Foi a primeira coisa que eu falei. Né? E chegou a hora. Durante toda a pandemia a gente fez lá o Teatro em Casa. Né? Claro que não é a mesma coisa, é óbvio que o contato da respiração, de estar junto desse universo, estar na casa de espetáculo é outra história. Mas o nosso desafio ele estava justamente em como tentar transpor um pouco daquele universo para o ambiente digital, que não ficasse frio, né? E que tivesse uma alusão também, né? Ao movimento de estar respirando junto. Né? Então a gente tentou fazer um pouco disso. Mas o que a gente também percebeu foi justamente essa deficiência de a gente tentar, porque a gente ainda tem um preconceito muito forte com a questão digital, né? E hoje em dia está tudo aqui. Nesse negocinho você tá tudo, né? Tá o RG, tá o CPF, tá o banco, tá tudo tá aqui, seu e-mail, tá, tudo tá no celular. Então, não adianta a gente fingir que ele não existe, porque não existe. Né? Essa possibilidade não existe. Ele está aqui presente, vibrando enquanto a gente está conversando aqui. Né? Então, a gente precisa entender isso a nosso favor. Como utilizar isso a nosso favor de uma maneira coerente, pacífica e, ao mesmo tempo, saudável. Né? Então, só que eu acho que a gente tem que também ter inteligência de não só falar, olá, eu sou fulano de tal, estou fazendo uma peça muito legal e queria muito que você fosse assistir. Eu vendi a peça? Eu não vendi. Tem que tentar criar também desse lugar de marketing mesmo, entendeu? Sim. O que é que vende? Essa plataforma, pensar o espetáculo além da sala de espetáculo. Sim. Então, assim, tá, eu só vou ter 15 segundos para poder pegar a atenção do público. Então, o que eu vou fazer para poder fazer 15 segundos? É o visual? É a imagem? É um grito? O que eu chamo de atenção para poder fazer com que em 15 segundos eu desperte o interesse de alguém assistir a minha peça? Acho que é uma provocação a mais para a gente, entendeu? De sair desse lugar, de novo, de não ficar só na arrogância, de querer achar que é só você montar o espetáculo, fazer a peça, ir lá e executar. Não, você também tem que pensar nisso como um todo. E, gente, teatro é diário. É uma conquista diária. Você faz hoje, a gente faz hoje já pensando no que a gente vai pensar para amanhã, para trazer esse público e para fomentar e continuar, e esse boca a boca e proliferando. O boca a boca ainda é a alma do negócio. E isso é tão potente que essa coisa do boca a boca é tão potente que eu acho que, inclusive, talvez a diminuição do público que às vezes a gente fala também é em cima disso. Porque a experiência teatral... Porque, por exemplo, você vai num restaurante, você come um macarrão, você não gosta do macarrão, você não deixa de voltar naquele restaurante. Você volta, aí você come arroz e feijão. Só que o teatro é tão potente que a pessoa ela vai e se ela não tem uma experiência positiva, ela corta aquilo da vida dela. Então, a gente enquanto artista, fomentador, a gente também tem que ter esse lugar de responsabilidade. E ter a generosidade de compreender e entender o que é que está afastando esse público. Entendeu? Para não impermeabilizar, porque a TV, o audiovisual, querendo ou não, ele já faz esse papel de impermeabilizar. Ele coloca lá e você é obrigado a assistir. O teatro não, ele é orgânico. Se quiser, você levanta e sai. Exatamente. Então, como que a gente faz, como que a gente se adapta a essa nova realidade? Entendeu? Para poder fomentar isso. Eu também não tenho resposta, tá? E o que você acha que vai ser o futuro do teatro, assim, para frente? Com essa coisa tecnológica vindo pesado, assim. Eu acho que a gente não tem que brigar contra.
Bom, eu sou meio suspeito para poder falar disso, porque agora lá no vivo, né, não sei, para quem estava em cartaz com a gente, o espetáculo A Herança, né, que era a direção do José Henrique de Paula. O espetáculo tinha 6 horas e 40 de duração. Era dividido em 2 dias. Então a parte 1 era um dia, 3 horas e 20, e a parte 2 no dia seguinte. Quando o Zé e o Bruno Fagundes me falaram, eu falei assim, meu Deus do céu, as pessoas não têm paciência de ver 15 segundos no celular. Será que elas vão assistir? Vão voltar para assistir. A gente estreou no dia 9 de março, a parte 1, e a parte 2 só ia estrear no dia 26 de março. Então, no dia 9 de março nós estreamos a parte 1, no dia 10 já tinha esgotado todos os ingressos das 2 partes. Então a gente não tinha nem estreado ainda a parte 2 e toda a temporada já estava esgotada de 2 meses. Aí ele falou assim, as pessoas têm público, as pessoas querem assistir, elas compraram a ideia de assistir um espetáculo de 6 horas sem nem saber o que era. Pode ser milhares de temperos os motivos de terem ido isso. O elenco que é incrível, essa possibilidade de estar experimentando uma proposta diferente, várias situações. A história que é maravilhosa, o espetáculo que é incrível, mas o que foi que chamou a atenção? Eu acho que tem várias situações ali, né? E talvez o momento certo, na hora certa de estar estreando a peça, né? Pela temática, né, LGBTQIA+, né, pós a repressão que a gente viveu com o último governo. Então, de uma certa forma, também ajudou e combinou a isso. Então, eu acho que são muito... É um mapa astral mesmo, sabe assim? É entender aquele mapa astral para entender, né, que o momento é o certo e a hora certa. Que pode ter erro e pode ter acerto, mas acho que a gente tem que também não pode desistir. Mas hoje eu acho que a gente passou em 2019, posso estar enganado na data, mas um pouquinho antes da pandemia, o J. Leiva fez uma pesquisa de mercado para entender em São Paulo quantas pessoas consumiam teatro na nossa cidade. E foram mais de 3 milhões de pessoas que consumiam teatro. E quase 3 milhões disseram que não consumiam. Aí eles foram nessas pessoas e perguntaram por que você não consome. Uma parte disse que nunca tinha ido ao teatro. E outra parte falou que não gostava de ir ao teatro, mas falou, mas você já foi? Não, nunca fui. Mas como você pode não gostar se você nunca foi? Então é o poder do boca a boca, com certeza. E aí outras situações também sociais, de às vezes a pessoa não se achar que faz parte daquele universo, que aquilo não é para ela. Né? Então, o que é que a gente tem que fazer para trazer essas coisas? E uma das coisas também, muitas vezes, que vinha muito na pesquisa, era a coisa de que a plateia queria ver um tipo de espetáculo, mas a produção cultural entregava outra coisa. É a coisa de ouvir o público, né? Então, a gente precisa também entrar um pouco nesse universo de compreender o que o público quer ouvir. Não é só este lugar, tá? Eu acho que a gente tem que ter a provocação, sim. Porque senão a gente também não evolui. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio para isso. Mas, porque também, geralmente, as pessoas têm o lugar do teatro muito só como entretenimento. E aí, como ela enxerga só como entretenimento, ela fala assim, já trabalhei o dia inteiro, agora eu vou ter que pensar? Sim, amor. Sim, teatro é provocação, é espelho de uma sociedade, é você passar suas dores ali naqueles 62 minutos sem ter que precisar passar suas dores na vida real, entendeu? É aprender ali com aqueles personagens que estão acontecendo, é isso que é o poder do teatro, né? E não é só o entretenimento, o humor, a risada, o divertido, que também tem seu poder, também tem sua importância. E o André como público, o que você gosta de assistir? O que gosta de ser provocado como? Eu assisto tudo, eu vejo tudo. É muito louco isso, porque às vezes eu vou viajar, vou de férias viajar, eu já vou estar em cartaz, querendo fazer e ver. Acho que porque, primeiro que eu acho que faz parte também do meu ofício, um pouco desse lugar o Pedro Harris falou uma coisa que ficou muito forte também para mim, assim, é o poder da escuta, né? Porque você, enquanto espectador, você tem que saber escutar, né?
é o que aquela obra está te dizendo, o que o livro está te passando, é o poder é o exercício da escuta. E nesse exercício da escuta eu aprendo a formatar essas ideias e pensamentos e provocações e tal. Então eu particularmente gosto de ver tudo. Eu gostaria de ver mais shows, confesso. Mas, porque dentro do equilíbrio dos pratinhos, eu acabo não conseguindo dar tanta vazão para shows e vou muito mais pro meu ofício, que é o teatro. Mas eu gosto de ver tudo. Para mim não importa. Eu acho que... E até para sentir o que o público também está consumindo também. Muitas vezes eu até me pego fazendo isso. Eu me pego vendo a reação da plateia do que está acontecendo em cena. E tem uma coisa também do contemporâneo. O que está acontecendo, né, no mercado agora? Como que estão vindo as criações? Tem levas, né? De gerações, ondas que são muito interessantes assim, de serem consumidas. E entender isso para você deve ser um prato cheio, né? É isso. Eu não tenho um manual. É muito interativo, muito intuitivo também. Mas eu acho que é isso, é o poder da escuta, né? E entendendo que todo mundo tem, sem descartar os jovens, a juventude que está chegando, e jamais deixando de ouvir a sabedoria do passado. Sem dúvida. Né? Eu já fui, eu falo por mim, né? A gente já veio com a arrogância da juventude, né? Achando que está inventando a roda. E hoje em dia eu pondero muito isso, né? Porque teve muita gente que desbravou um território, que fez ali a picada na unha, né, para poder desbravar essa história, e que a gente não pode deixar isso passar. A gente está fácil aqui hoje. E achar que isso não tem um valor. Tem um valor muito grande. Eu me lembro do Paulo Autran, que ele tinha uma cadernetinha que ele ia anotando, ele falava assim: hoje teve jogo. Para entender o porquê que o público não veio. Hoje estava muito trânsito. Hoje choveu. E aí ele vai entendendo, esse mês teve muito feriado. Para ele compreender por que o público teve uma movimentação de mudança. Ou o melhor período do ano para se fazer uma estreia de um espetáculo, para divulgar o espetáculo. Isso é um olhar de negócio, né? Entender, por exemplo, o ano, o momento que eu vou entrar em cartaz, os dias, os horários, tudo esses pontos que a gente passou, né, de comunicação do espetáculo boca a boca, são todos elementos de estudo e pensamento de um negócio mesmo. E entender que a gente faz parte de um todo, né? Porque é isso. Eu estou fazendo um espetáculo onde a temática é essa bola branca, mas aí tem um monte de coisa fazendo bola branca. Será que então é o melhor momento para poder fazer a bola branca? Maravilhoso. Né? Ou usar isso, ter um monte de bola branca a favor. Para potencializar. Para potencializar, exatamente. Entendeu? Então, eu acho que é um pouco nesse lugar de entender o todo, sabe? Para poder equilibrar esses pratinhos. Eu acho que a consciência, né, desses elementos, te leva a encontrar caminhos ou criar caminhos possíveis para potencializar o que você está fazendo. O seu projeto. O seu projeto, sabe? Então, eu acho que, às vezes, como a gente, igual nas escolas, vários atores se tornaram produtores, a gente não tem essa formação, esse pensamento do negócio. Então, quanto mais consciência você tem, mais você consegue dar passos que fortalecem. Nós atores não conseguimos gerir nem nossas vidas direito, quanto mais os projetos. Mas olha, eu lembrei do meu sobrinho que ele falava quando era pequeno, ele falava, mas olha, é que eu acho que é isso, assim, a gente, é que muitas pessoas são levadas às vezes ao teatro na ilusão de que é só você decorar um texto e você só fazer um personagem e fazer ali. E não é. Né? O processo é muito grande e ao mesmo tempo é muito importante que esse artista passe por todas essas funções, Entenda, né? Entenda a necessidade.
Porque eu falo isso com verdade, com experiência própria, porque como eu fiz mesmo, contra-regragem, cenografia, operador de som, operador de luz, eu não sou eletricista, mas entendo da coisa da iluminação. Então, eu acho que isso, de uma certa forma, vai te compondo nessa visão 360 de tudo isso, entendeu? E até para fazer o negócio, né? Entendendo a roda do negócio girando. É muito importante. A gente vai errar, mas a gente tenta acertar ali na frente, aprendendo com esses erros para poder girar e fazendo fomentar essa história. Mas eu acho que o grande segredo do negócio é a gente não ficar só na utopia de achar que o projeto é lindo e maravilhoso e todo mundo vai amar. Não, as pessoas também têm o direito, inclusive, ainda bem que elas não gostem. Porque isso é a provocação para a gente, inclusive, continuar a pesquisa e entendendo e por como que eu chego e como que eu faço, e não na repulsa de, não gostou, mas como não gostou? Não gostou por quê? Né? Vamos debater? O que bateu em você aí que não bateu? E não para justificar, mas é para compreender, para poder, de repente, entender o processo, né? É o diálogo, né? Que é a escuta, né? Que é escutar esse público, entender o que está chegando, porque afinal a gente faz para a gente também ali, mas a gente faz para o outro também, né? Sim. Então, precisa fazer para o outro também. Senão fica só para a gente mesmo, não faz sentido. Né? Acho que o teatro é isso, né? O teatro ele é feito, esse elo, né? Essa conexão plateia e espectador e técnica e todo mundo. Se essa comunicação ela não acontece, não gira. Não vai. E aí é o processo que eu digo que eu acho que... Por isso que eu acredito muito de que quando essa sincronicidade está exatamente no ponto e todo mundo está nessa mesma sintonia, é impossível não dar certo. É impossível. Não tem como. Não tem. O que eu acho só é que a gente precisa também estabelecer metas que o seu braço alcance. Claro. Óbvio que também a gente tem que ter ser um pouquinho megalomaníaco, mas também tem que ter o pé no chão. Porque também se a gente também não tem essa megalomania, você está se censurando, podando, né? Mas também você tem que ter pé no chão. Pé no chão no sentido de você fazer projetos com sustentabilidade, sabe assim, de execução, que ele se autossustente depois de repente você ter conseguido um projeto de lei, incentivo, lei de incentivo, para poder dar esse impulso, né? E depois a partir dali ele dá uma continuidade por si só pelo seu projeto. Ou também se não, caramba, não deu certo, vingou, tudo bem, ok, cumpri, e começar de novo e aprender com esses erros e vamos para outra história. Mas tentar pensar nisso. E eu de verdade acredito muito nisso. Acho que tem vários cases de negócio, de projetos que tiveram este lugar de pensamento sustentável e que eles estão aí, fazendo muito sucesso. Você falou uma palavra que eu acho super importante, meta. Às vezes, muita gente não gosta por causa desse universo. Dessa coisa louca, da ansiedade, do capitalismo, mas a gente pensando em metas, eu acho que é essa consciência de onde eu vou chegar, e vários projetos a gente coloca, qual que é o objetivo? Às vezes o objetivo, ele é muito amplo, muito no lugar das ideias, assim, do abstrato, e aí quando a gente começa a falar de negócios, de meta, de números, de alcance, do que é possível. Não adianta eu falar que eu vou alcançar 1000 pessoas se eu vou fazer um teatro de 20 lugares, 10 dias. Nunca vai alcançar. E essa meta, ela não é só numérica financeiramente. Ela é uma meta... Outro dia, um ator perguntou para Clarice Nisquier o que é que instigava nela há 16 anos em cartaz, com a mesma peça, falando o mesmo texto e tal. Ela fala, eu vou criando metas e dificuldades dia a dia. Então assim, hoje eu quero alcançar que meu corpo chegue assim. Então ela estabeleceu uma meta. Sim. Hoje eu quero falar para aquela pessoa que está lá no fundo. Hoje eu quero expandir meu corpo. Então são metas que ela vai criando e criativa para poder tornar aquilo vivo. Isso é lindo. Orgânico. E sempre com esse frescor de novo,
né? Para não cair no mecanismo da zona de conforto. Do automático, né? Exatamente. Tá se provocando. Então essa provocação, e aí é isso. É matemática. É matemática. É meta. É você colocar esse desafio interno que te proporciona a fazer essas atividades. Então, eu acho nisso. E quando tem essa sincronicidade, onde todos estão com esse mesmo pensamento, nossa, não tem como não tem, gente, não tem, é fato. Dá certo. Pode ser a longo prazo, mas ele dá certo. Vi de nós dramáticos Olha que lá, estamos aqui, que deu certo essa nossa temporada. Prazo, na segunda já. Juntando várias pessoas. Tá lindo. André, a gente quer muito te agradecer. A gente tem um joguinho aqui, a gente faz um joguinho rápido de improvisação pra gente finalizar o nosso programa. Vamos lá. Que é inspirado, você pra vir mais pertinho de mim aqui. Inspirados em vários talk shows, em apresentadores que a gente gosta. Nós temos aqui Tata Werneck, Michel Melamed, Faustão, Marília Gabriela, Fábio Porchat. E aí você escolhe aqui, tem um jogo inspirado numa dessas figuras. Só não pode abrir o envelope. Roxo, amarelo, rosa, vermelho ou azul? Vou fazer propaganda da empresa que eu trabalho. Não, eu não posso falar isso porque depois eu vou criar briga. São várias. Eu vou ter que pegar alguns, né? Pega aleatório. Vou pegar Vou pegar rosa. paleta. Qual é? Michel Melamed. Michel Melamed, a gente adora. Essa. Beijo. É bem bipolar. Vamos ver, ai que medo, vamos lá. Pergunta telepática. Você tem a sua câmera aqui. Você vai imaginar que existe um espectador ali atrás e que esse espectador vai te fazer uma pergunta. Só que essa pergunta é telepática. Vai te fazer por pensamento. E aí você escuta, olha a nossa escuta aí de novo. Você escuta essa pergunta que ninguém vai ouvir, mas você vai responder. Só você sabe a resposta. Argumentar e falar com esse espectador lindo e maravilhoso. Bom, eu acho que as leis de incentivos, elas estão aí para poder justamente nos apoiar e sim é um dever do Estado levar cultura e educação para a sociedade. Mas é também preciso que o artista e todos os produtores também façam um papel de continuidade. Né? Então, eu acho que sim, é possível qualquer artista, qualquer profissional, qualquer produtor executar um trabalho através da lei de incentivo, porque tem público para tudo, como também tem empresa que patrocina para todos. É só você elaborar o seu projeto, você vender o seu negócio, você procurar o lugar certo para você vender o seu projeto e eu tenho certeza que vai dar resultado. Nossa Senhora, concordo plenamente. Espero que tenha respondido a pergunta do nosso espectador telepático. Pra gente finalizar em grande estilo, a gente sempre finaliza com uma dica, pra gente continuar o papo, pra continuar uma ideia, um livro, uma peça, uma série, para as pessoas querem saber mais sobre curadoria, sobre projetos que você indica. Uma dica que eu dou, quando vocês forem ao teatro, a dica que eu dou para vocês é entender essa organicidade como um todo. Porque é isso, às vezes a gente vai lá e fala, eu vou assistir a fulana de tal. Mas aí esquece que para aquela fulana de tal tá lá, ela também tem muitas pessoas em volta. Desde o segurança na porta, o bilheteiro, o pipoqueiro, o bar. São muitas pessoas que estão em volta. Então a dica que eu dou e a provocação que eu te faço é observe essas pessoas, que elas estão ali sempre muito na prontidão para poder fazer com que sua atração, sua noite, sua estada naquele lugar seja a melhor. E eu não tenho a menor dúvida disso. Então é uma provocação que eu te faço também. Yaya? Bom, eu pensei, já que a gente falou, né, de 3 teatros que são consagrados, eu pensei no Teatro Municipal, gente. Quem ainda não foi, precisa ir por causa da sua arquitetura, da sua história. Ali não é só um teatro, é história, é resistência, é arquitetura, enfim, já estou sendo repetitiva, mas está aí um espaço muito bonito que
todos têm que conhecer, Sim, né? é verdade. Eu vou indicar o site da Cultura e Mercado, que lá tem vários cursos interessantes para a gente entender as outras áreas também, de produção executiva, de elaboração de projetos, de captação, né? Então, acho que como está falando sobre isso, entendendo todo o mercado, acho que é um site bem legal, que tem vários cursos bacanas para se fazer. Muito boa nossas dicas, né? Gente, quero muito te agradecer, André. Obrigada. André, Foi uma obrigado, delícia. Obrigado a vocês. Que isso. Gente, muito obrigada para quem chegou aqui. E continuem aí aproveitando, curtindo, compartilhando, né, Manda Fefo? DM, Manda com jobs. Sempre. A gente precisa pagar essa produção, gente. Pois é, um beijo grande para vocês e até semana que vem. Tchau. Tchau, gente. Este episódio foi gravado no Teatro de Arena Eugênio Kuznet, em São Paulo, em maio de 2023, a partir do edital de ocupação de espaços da Funarte, em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo Federal. Dramáticos Podcast é apresentado por Felipe Barros e Maiara Dornas, com o apoio de Sidney Ab, Léo Berteiro, Thiago Cunha e Youssef Yatin. A edição é do Pedro Moreira. Agradecimentos especiais a Rafael Ometo, Rafael Cury, Cid Dionísio, Agência de Podcast, Manda Café e todos os colaboradores da Funarte e do Teatro de Arena Eugênio Kuznet.